vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também neste caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que se deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns, dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será seu procedimento na família escolhida? Bom, então aqui, basicamente, eles contaram uma história da seguinte forma: nós, em nossas relações sociais, em algum momento entramos em desavenças com um de nossos irmãos, irmãos no sentido de família humana. E essas desavenças, muitas vezes, elas descambam para sentimentos inferiores, sentimentos de revolta, de ódio, desejo de vingança e, consequentemente, a incapacidade de perdoar. Quando esses sentimentos prevalecem, mesmo após a morte do corpo, a tendência é que esses laços que foram criados através desses sentimentos inferiores, eles sofram reflexo aqui na Terra, nas próximas encarnações desses espíritos. E muitos deles vêm a nascer dentro do mesmo círculo familiar. Daí a importância fundamental da nossa família e também explicando para a maioria de nós essas rusgas que parecem não ter explicação no seio de nossas famílias. Então, às vezes, você tem aquela antipatia profunda por um irmão, por uma mãe, por um pai, por um tio, por um primo, por um avô, por uma avó, e às vezes também aquele amor inexplicável por uma criatura que muitas vezes no seio familiar ela não é tão benquista, e você tem aquele sentimento gigante por aquela criatura que nem você mesmo sabe explicar. Assim também para com os filhos, enfim, cada um de nós aqui dentro da nossa família conseguimos identificar esses aspectos distintos, aqueles que mais gostamos, aqueles que menos nos identificamos, e isso é perfeitamente normal e perfeitamente fundamental na economia da vida do espírito imortal. Então, quando nós observamos a nossa vida através do prisma da imortalidade, fica-nos bem claro que as nossas antipatias e simpatias terrenas, muitas delas têm relação com o passado do nosso espírito. Bom, e dentro desse arcabouço que é a família humana e mais detidamente a família consanguínea, que é aquela que nós convivemos de forma mais
viva aqui na Terra, mais acentuada, é onde os Espíritos vão estacar aqui para nos explicar esse conceito moral de honrar pai e mãe. Por fim, então, é que ele diz que, por fim, após muitas meditações e preces, esses espíritos, vendo que aquele sentimento de amargura, de raiva, de ódio, não faz bem para eles, faz com que esse espírito, estagnado evolutivamente, esse próprio espírito pede para nascer no meio daqueles que ele odiou, em família, para que ele aprenda a amá-los. Daí, quando Jesus diz: vai e perdoe os vossos inimigos enquanto ainda caminha com eles, porque é mais fácil você perdoar enquanto você está aqui, que você sabe o que aconteceu, que você tem mais ferramentas para racionalizar o sentimento do perdão, do que depois que você desencarna, que aí vem o esquecimento do passado, e muitas vezes vai ficar só aquela intuição daquele sentimento negativo ou daquele sentimento positivo que você guardou em seu coração. Então, se torna uma tarefa mais laboriosa, a tarefa do perdão, quando ela transcende as vidas materiais, a vida do corpo material. Tá bom? Então, esse ensinamento de Jesus ele é fundamental para a gente ganhar tempo. Vai e perdoe os seus inimigos enquanto ainda caminha com eles. Tem até um sentido de urgência, enquanto ainda caminha com eles. Por quê? Porque depois você não vai estar mais caminhando com eles. Então, Jesus dá um sentido de urgência quando ele diz isso, mostrando: vai rápido, aproveita a oportunidade, não perde não, porque depois é mais trabalhoso, demora mais, a solução às vezes é difícil, demoram-se vidas e vidas e vidas para que essas almas possam se reconciliar, tá? E isso obviamente, principalmente vale para pai e para mãe. E daí o mandamento honrar pai e mãe sob qualquer circunstância, tá, pessoal? Honrar pai e mãe, obviamente, se você tem um pai violento, que te espanca, que te bate, há formas de honrar esse pai. Obviamente, você muitas vezes vai ter que se afastar fisicamente dele, mas a capacidade de honrar, ela permanece, pela mente, pelo perdão, pelo não guardar ressentimentos, pela oração. Então há formas sim, tá? A caridade, ela não é só física, ela também é moral, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho disso aqui. Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Então, quanto melhor as boas resoluções que esse espírito tomou, mais efetivo vai ser o processo de reconciliação dele aqui na Terra com esses espíritos que estão com as relações desajustadas. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Então você vê crianças, seres que acabaram de vir ao mundo com uma antipatia gigantesca com o pai, com a mãe, com o irmão, que você fala: gente, não tem nada que explique essa antipatia gratuita. E assim também é conosco, às vezes por uma pessoa desconhecida que a gente acabou de conhecer. E também, obviamente, dentro da nossa família, não precisa de ir muito longe, né, pessoal? Todo mundo aqui sabe onde é que o calo aperta, não é assim? Então, cada um de nós aí temos que fazer essa reflexão, esse retorno à nossa intimidade. O Evangelho de Jesus é todo voltado para a nossa intimidade. O Evangelho de Jesus, ele rechaça qualquer volta para o exterior, ou seja, qualquer olhar que lancemos no outro, no sentido de julgar, preocupar com o outro. A nossa função aqui na Terra é de voltarmos para dentro de nós, executarmos a nossa reforma íntima, para que a gente possa se despojar dessas energias densas que nós acumulamos ao longo dos séculos, essas cascas, essas camadas de dor, de sofrimento, de amargura, de rancor, de ódio. Tá bom? Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Então, foi o que eu acabei de dizer. Não tem nada que explique. Então, a gente precisa de voltar no passado. No passado o quê? Espiritual daquela criança que acabou de nascer. Ó, espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir.
Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então, o Espírito está dizendo que, olha, na medida do possível, espalhe a boa nova, mostre para a humanidade que o corpo é novo, mas a alma que nele encarnou, a alma que sustenta este corpo, ela é milenar. Ela já viveu inúmeras vezes, ela carrega consigo um patrimônio intelecto-moral vasto, gigantesco, que foge do nosso poder de entendimento. Daí a necessidade do não julgueis, porque naquela posição que aquele irmão se encontra hoje, você já frequentou exatamente aquela posição, e hoje você julga com um carrasco duríssimo, mas quando você estava na posição daquele irmão, você fez muito pior que ele, muito pior. Já oraram pelos seus governantes hoje? Quem é que já orou? Vocês já foram governantes também, já foram políticos, e hoje vocês estão lá. Né? Não é assim que a gente faz? E vocês já foram, nós já fomos. E aí, será que vocês tiraram a nota 10? Será? Será que vocês foram bons governantes? Será que vocês estão em posição de julgar alguém? Será que vocês cumpriram a tarefa de vocês quando foi confiado de acordo? Daí a necessidade da gente nunca julgar. Tá? Porque a gente vê a nossa volta, a gente tem que lançar esse olhar espiritual. Ele deixa a nossa vida mais leve, deixa a nossa consciência mais leve, nos traz consolo e nos ajuda também a evitar esses julgamentos muitas vezes precipitados. E os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, quando a gente mostra essa verdade da vida imortal para as pessoas, nós estamos ajudando-os. Bom, aqui não é no sentido de fazer prosélito, tá, pessoal? A doutrina espírita não faz prosélitos. A gente não bate na casa das pessoas e tenta empurrar isso nelas. Isso é uma forma de não ser caridoso. A caridade, ela também está em respeitar o espaço e a crença do outro. É no sentido de que aquele que vem nos procurar, a gente traz o esclarecimento. Então é necessário que haja um movimento em mão dupla. Os dois têm que se movimentar, aquele que quer esclarecer e aquele que busca o esclarecimento. Aquele que não busca, que quer viver na obscuridade, é um direito que ele tem, e não compete a nós irmos lá e retirarmos ele à força. Você já viram algum livro espírita que fala: o espírito foi tirado à força de não sei da onde? Não. O movimento primeiro é sempre do espírito em querer modificar a sua posição, e nunca o oposto. Ninguém tenta modificar a posição que o espírito se encontra. Isso vale também para nós encarnados, porque também nós somos espíritos, não deixamos de ser apenas um corpo, um material transitório. Tá? Lembrai-vos de cada pai e cada mãe. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cercareis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, quantos de nós estamos tendo a segunda, a terceira oportunidade com os nossos filhos? Será que estamos fazendo corretamente? Eu falo isso porque eu sou pai, eu sei como é difícil a tarefa de educar, eu sei como é complexa a tarefa de trazer ao mundo uma criança e de colocá-la em situação digna para viver a vida aqui no nosso plano, tá? Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Por que ele fala isso, pessoal? Por quê?
Porque aqui ele está lançando o olhar espiritual sobre essas criancinhas. Essas criancinhas, muitas vezes, elas estão ali sob o cuidado daqueles pais, numa terceira oportunidade, numa quarta, numa quinta oportunidade, tentando elas próprias resgatarem as faltas delas, e ao mesmo tempo dando a oportunidade de outros espíritos, no caso o pai e a mãe, resgatarem também a falta deles. E aí surgem essas lutas, muitas vezes inexplicáveis, entre pais e filhos, por conta dessas reminiscências do passado. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçais o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então eu sempre digo, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho, um trabalho muito difícil, e nós temos que ter consciência disso, uma consciência profunda de que o trabalho na vida física, o trabalho evolutivo do homem espírito, ele não é um trabalho fácil, ele não é um trabalho do dia para a noite, ele não é um trabalho que nós vamos executar em uma vida física, bom? Então nós temos que ter essa consciência, e essa consciência traz consigo a responsabilidade do que, pessoal? Do esforço diário, do esforço diário, que nós temos que nos fortalecer para estarmos fortes todos os dias da nossa luta aqui na Terra. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la sim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. E a gente vê isso bem claramente, né, pessoal? Então nós temos aí naturezas infantis diversas umas das outras, crianças mais retraídas, outras mais espontâneas, crianças que carregam uma carga de maldade que muitas vezes nós, pais, preferimos tapar os olhos do que admitir. Nós temos que estar atentos, muito atentos a esta questão, pessoal, porque esses espíritos que nós recebemos, muitas vezes o responsável por desencaminhá-los em vidas passadas fomos nós mesmos. Nós mesmos. Ou você está achando que aquele traficante, aquele irmão nosso que está na beira da esquina ali, aliciando crianças para trabalhar para ele, você acha que ele não está adquirindo uma responsabilidade gigantesca com cada um daqueles espíritos que ele está ajudando a desencaminhar? E vocês acham aonde que isso vai ser, essa roupa suja vai ser lavada? Qual que é o lugar que essa roupa suja vai ser lavada? No seio da família, no seio da família, em vidas seguintes. Então, cada pessoa, cada sementinha que você planta no coração do outro, você é responsável por ela, não só pela semente, mas da árvore que vai nascer dela, do fruto que ela vai dar, e você tem que colher o fruto dessas sementes que você lançou no coração dos seus irmãos. E esses frutos, muitas vezes, eles vão ser colhidos no seio da família, pessoal. Então plantem amor no coração dos seus irmãos. Não plantem ódio, não plantem desespero, não plantem desinformação. Não sejam os falsos profetas. Não plantem a violência, a vingança, o ódio, o amargor, a mágoa. Não plantem. Não plantem a desilusão no coração dos seus irmãos. Porque cada um desses sentimentos, em ali permanecendo no coração desses irmãos, vocês vão ser eternamente responsáveis por eles, até que cesse toda a carga prejudicial que você lhe lançou. Então percebem o tamanho e a
responsabilidade que cada um de nós temos aqui na Terra. Então volte esse raciocínio para os seus filhos, como é maior ainda a responsabilidade, porque filho, então, aí a responsabilidade se duplica, é mais intenso ainda, porque os sentimentos que ali estão envolvidos são mais poderosos, e essa corrente, esse turbilhão de sentimentos, nós, como espíritos ainda fracos, pusilânimes, nós não conseguimos conter o furor dessas energias quando elas estão em descontrole. Muitas vezes a solução para estes embates emocionais e sentimentais no seio da família não se resolvem apenas com uma encarnação. São necessárias várias e várias e várias. E Deus não tem pressa, tá, pessoal? Se você precisar de nascer o mesmo pai 100 vezes, você vai nascer, até que você aprenda e ele também. Então, a escola da vida ela é uma escola de mão dupla. Do mesmo jeito que você foi filho, você vai ser pai um dia. Então são ciclos que se repetem e as posições que se alternam. Você foi filho, hoje você é pai. Não é assim? Se você já teve um avô, um dia também você vai ser. Tá? Então vamos ter atenção para essas questões fundamentais. Vamos ter atenção à nossa família. Vamos dar mais valor. Vamos fazer a nossa parte. O Espiritismo nos ensina que nós não temos que ser perfeitos, nós temos que ter boa vontade para buscar a perfeição. São coisas diferentes. Muitas pessoas falam assim, mas o Espiritismo é muito difícil, exige muito de nós. Não. O Espiritismo exige apenas boa vontade. O Espiritismo não está pedindo para você dar um salto moral e intelectual na sua vida, porque isso não existe. As próprias leis que os Espíritos nos trazem, nos mostram que a natureza ela não dá saltos, tudo se encadeia, são processos lentos, vagarosos, que demandam séculos, milênios. A própria terra, a própria natureza nos mostra que a perfeição de Deus, que Ele colocou às nossas vistas, nos mostra que tudo é lento. E assim também é a nossa existência, então nós temos que ter paciência conosco. O Espiritismo ele pede apenas boa vontade. Se hoje você faz 10 coisas erradas, ele pede que amanhã você faça nem 9, 9,9, 9,8, até que você cesse todas essas mazelas que nós carregamos dentro de nós. É o esforço diário. E isso vale para o pai e para mim. Esse capítulo ele é grande, pessoal, eu não vou ler ele todo, até porque o nosso tempo não permite. Tá? Não precisa nem falar da importância do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é até redundância eu ficar aqui repetindo. Tá bom? Leiam em casa, estudem no púlpito no lar o Evangelho, fundamental, não pode faltar. Para mim, Evangelho segundo o Espiritismo não pode faltar no púlpito no lar. Pode colocar ele mais 2, 3 livros, os livros que vocês quiserem, mas o Evangelho ele tem que estar lá, é livro de cabeceira, pessoal. Não deixem de fazer o Evangelho, não deixem de estudar e leiam de sempre. Se você ler um trechinho, uma página, 2 páginas de cada Evangelho por semana, em 2 anos você leu o Evangelho segundo o Espiritismo todo. Então em 10 anos você leu 5 vezes, em 20 anos você leu 10 vezes. Se você fizer o culto do Evangelho lá por 40 anos, você vai ter lido o Evangelho 20 vezes. Então, aproveite-se do fator tempo e, obviamente, constância e disciplina. Toda semana está fazendo, tá bom? Bom, vamos partir aqui para o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da parte 2, ou melhor, do livro 2. Para quem não sabe, pessoal, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro lançado por Allan Kardec. Ele data de 1857, tá? E ele foi lançado no formato de 4 livros. O primeiro livro representa o livro A Gênese. Então, todas as perguntas aqui no primeiro livro do Livro dos Espíritos, que são 4 livros aqui dentro, está se relacionando com a Gênese, o livro A Gênese. O segundo livro, ele tem relação com o livro dos médiuns, tá bom? Então, se vocês quiserem perguntas relacionadas à questão da mediunidade, da vida, do retorno à vida corporal, do esquecimento do passado, vocês vão encontrar no livro 2, que tem relação com o livro dos médiuns. O livro 3, que são as leis morais, tem relação com o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro 4, Penas e
gozos futuros têm relação com o livro Céu e Inferno. Então, cada um dos livros representa um dos outros 4 livros da doutrina. Olha como Allan Kardec era fantástico. Allan Kardec era professor, então ele tinha essa facilidade didática de expor, de gerar conhecimento. Tá? E aqui hoje nós vamos nos ater a esse livro 2, capítulo 7 do livro 2. Esquecimento do passado. Por que pede o espírito encarnado a lembrança do passado? Não pode o homem, nem deve, e aqui é a resposta dos espíritos, não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Vamos traduzir isso aqui, vamos fazer uma analogia para a gente entender o impacto que tem a resposta desse espírito. O que ele nos disse? Ele disse que se nós lembrássemos do nosso passado, seria como a gente sair da escuridão e imediatamente a gente nos transportarmos para a luz. Quem já ficou num quarto escuro muito tempo e depois saiu para a claridade, você sentiu um impacto na sua vista, né? Chega a doer, não é assim? Ou seja, causa uma perturbação momentânea, essa transição brusca. Lembra lá do exemplo do peixinho, pessoal? Quando a gente compra peixinho na casa de ração, vai colocar ele no aquário, o que a gente faz? Coloca um saquinho lá dentro, não é? Para a temperatura se equilibrar aos poucos, e aí depois você solta o peixinho, você não faz de uma vez. Ou seja, a transição ela tem que ser lenta e gradual. Então, quando os espíritos dizem aqui que se nós soubéssemos de certas coisas, nós ficaríamos ofuscados, é basicamente isso. Imagine a seguinte situação: você está lá na sua casa, você ama muito seu pai e sua mãe, você ama mesmo, tem suas diferenças, igual nós temos, é natural, nós somos indivíduos, nós temos pensamentos próprios, então nós temos as nossas diferenças com quem quer que seja, tá? E aí imediatamente a gente fica sabendo que o nosso pai e nossa mãe foram inimigos lá no passado, eles retiraram a minha vida e hoje eles estão aqui devolveram a minha vida física, então eles já quitaram parte do débito. E agora eles estão devolvendo aquele tempo que eu perdi lá atrás, me fornecendo todas as condições para me recuperar aquele processo evolutivo que foi interrompido por um homicídio. Será que você que está sentado aí, como que você ia lidar com esse sentimento? Será que você ia ser você mesmo ou você ia acabar por modificar o que você pensa do seu pai e de sua mãe, o que você sente por eles? É difícil, não é? Chega a ser até inexplicável. Nossa, olha, eu não sei te falar o que aconteceria, porque realmente seria essa transição brusca que o Espírito aqui que respondeu fala. Então a gente ficaria ofuscado por essa revelação do passado. Isso nos traria enormes perturbações. Então o esquecimento ele faz parte da economia da vida, do ser encarnado. Por quê? Porque ele nos deixa mais à vontades aqui na vida física, para a gente desempenhar o nosso papel. Imagina se a gente se recordasse de cada erro que a gente cometeu. A gente ia ficar preso no passado. Vocês sabem como se chama a doença do passado? Quem que sabe? Chama-se angústia. E a doença do futuro, como é que chama? Depressão. Não. A depressão ela é secundária. Ansiedade. Então, doença do passado, angústia. Mágoa, ressentimento. Você está preso lá no passado. Doença do futuro, ansiedade. E as duas, quando combinadas ou não, podem vir a trazer a depressão. Porque a depressão é um conjunto de sentimentos em desalinho, em desarmonia, que causam a depressão. Então, o que é depressão, gente? Depressão é um buraco, não é? Então, depressão é o quê? Passei com o meu carro em uma depressão, um buraco, não é assim? Então, a depressão, a doença da depressão, ela é como se a gente estivesse num buraco escuro e fundo. E tivessem várias portas ali ao nosso redor, a gente não enxerga nada, a gente não vê, não percebe, a gente fica como que enclausurado, preso dentro dos nossos sentimentos, que muitas vezes estão no passado ou estão no futuro. Tá? Então, quando nós guardamos a mágoa, o sentimento, nós
esquecemos de olhar para frente. E aí nós estacamos evolutivamente. Daí a necessidade do esquecimento. Daí a necessidade não, daí a misericórdia de Deus em nos conceder o esquecimento. Então, não é favor, não é punição, não, é misericórdia, amor de Deus. Se vocês se recordassem que vocês hoje que estão sentados aí nessa cadeira, que vão lá para a internet, hoje a internet deu voz para todo mundo, né, pessoal? Uma coisa fantástica, né? Vocês que estão sentados aí nessa cadeira, se vocês descobrissem que vocês que são hoje ativistas dos direitos humanos, estão lá lutando, né, na internet, aí faz texto, fala, né, isso, aquilo, se vocês descobrissem que vocês foram senhores de escravos há 150 anos atrás, como é que vocês iam ficar se sentindo? Complicado, né? Complicado, né? Hoje, vocês que estão aí trabalhando na seara do Cristo, graças a Deus, mas há 2000 anos atrás vocês estavam lá jogando pedra em Jesus. Vocês eram um na multidão que quando foram perguntados, o ladrão ou Jesus? Vocês foram os que falaram ladrão. Solte o ladrão, crucifique o Messias. E hoje vocês estão aí. Então nós, como espíritos, não se enganem, somos um poço de incoerência, mas é uma incoerência boa. É o retorno do espírito para o caminho do bem, para o caminho da luz. E muitas vezes, na maioria delas, a posição que hoje nós dependemos, lá no passado a gente estragou ela. Nós somos responsáveis por ela. E hoje está sendo nos dada a oportunidade de desfazer. Então, se hoje você está desatando um nó na sua família, se você está desatando um nó social, é porque você está recebendo a oportunidade, na maioria das vezes, de desatar o nó que você mesmo deu. Daí, quando eu brinco com vocês, eu digo, olha pessoal, não vamos ficar julgando os políticos não vamos julgar eles não, vamos orar por eles. Vamos pedir que quem quer que seja que esteja lá, que Deus o abençoe, que Ele faça o melhor para o povo. Porque nós já estivemos na posição deles. E nós sabemos que a falta de oração e de misericórdia do outro é terrível para nós. E quando nós erramos, nenhum de nós aqui gosta que apontem o dedo para as nossas caras, para os nossos erros. Então nós temos que carregar isso conosco para que a gente tenha misericórdia para com os nossos irmãos, para que a gente desenvolvamos a indulgência, pessoal. A indulgência, a palavra de ordem, indulgência. Indulgência não é tapar os olhos para o erro dos outros, não. Indulgência é, apesar do erro do outro, eu vou continuar orando por ele, vou continuar amando como irmão, como pai, como filho, não interessa. Isso é indulgência. E a gente sabe fazer só para a nossa família. Vê como os temas se casam. Vê, observa. No Evangelho nós falamos um pouquinho do esquecimento do passado. Estava ali no meio das linhas, mostrando que nós somos espíritos imortais, que os sentimentos que nós carregamos para com os nossos familiares vêm de outras eras, apesar de não lembrarmos, ou seja, esquecimento do passado. Agora nós estamos falando de esquecimento do passado, e no livro Nosso Lar hoje o capítulo é sobre esquecimento do passado. E o livro, o Evangelho, eu abri aleatoriamente, tá, gente? É aberto aleatoriamente, igual eu faço todos os sábados. Eu não escolho o tema do Evangelho, ele é aberto aleatoriamente, eu abro aqui na frente de vocês. Tá bom? Percebem como os temas são complementados? Semana passada foi a mesma coisa. Tá? Então, pessoal, o esquecimento do passado ele é fundamental. E a gente pode elencar aqui uma série de dificultadores que causaria para nós se a gente se recordasse do nosso passado. Imagine vocês, nós temos hoje a questão da propriedade privada, né? Só que vocês têm só uma vida, como espírito, certo? Mas vários corpos. Imagine você lembrando que você já foi dono de um monte de coisa, como é que isso ia complicar? Né? Ah, mas eu era dono, ou seja, eu continuo dono então. Não, mas espera aí, como é que funciona isso? Vê como é complicado? A gente pode elencar aqui várias situações. No âmbito da família, então, é melhor nem falar. Imagina se a gente lembrasse o que o nosso irmão fez com a gente, o que o nosso pai, o que a nossa mãe. Porque não se engane, pessoal, as
nossas relações familiares, a maior parte delas, casamento, filhos, pais, mães, avós, tios, são algemas do passado. Não se enganem, não são espíritos afins, espíritos que se amam, há milênios que vieram nascer na Terra e viver uma história de amor linda, não. São algemas do passado, que todos nós estamos vivendo. Uns em maior monta, mais dificuldade, famílias conturbadas, difíceis, outros mais aliviados. Mas esses que estão mais aliviados é o quê? É favor de Deus? Mérito? Mérito desses espíritos que já conseguiram redimir grande parte de seus erros. Tá? Então, pessoal, lembre-se da passagem de Jesus. Ela é fundamental para a gente entender muitas coisas. E Jesus nunca falou coisas ao vento, sem um significado profundo. Nós temos que buscar esse significado profundo nas palavras do Cristo. Quando ele dizia: preocupe-se primeiro em retirar a trave do teu olho. Esqueça o cisco no olho do teu irmão. Olha para você ver, ele fala que no teu olho tem uma trave, ou seja, um poste de todo tamanho, tampando 90% da sua visão. E você está preocupado com o cisquinho que está no olho do seu irmão. Então a gente preocupa tanto com um errinho de nada do outro, enquanto que nós já praticamos, já vivenciamos experiências perturbadoras em nosso passado. Já fizemos coisas muito piores do que nós estamos presenciando hoje na nossa sociedade. Em matéria de tudo, pessoal. Todos vocês aqui já viveram em todas as posições sociais. Vocês já foram muito ricos, meio ricos, pouco ricos, meio pobres, muito pobres, miseráveis. Já foram de tudo aqui. Vocês já foram pretos, já foram brancos, já foram azul, já foram chinês, já foram japonês, já foram tudo que vocês imaginaram. Então não vamos julgar não, gente. Vocês não sabem o que vocês fizeram lá atrás. Daí a importância do esquecimento do passado. E vocês vão perceber isso lá no livro Nosso Lar, que nós vamos ver que até espiritualmente falando, ou seja, quando nós nos despojarmos desse corpo, mesmo quando nós estivermos em espírito, vivendo a vida espírita, nós ainda não vamos nos relembrar do passado integralmente. Ele vem em parcelas. Você só lembra daquilo que pode te edificar. Olha para você ver como que Deus ama cada um de nós. Você só lembra do passado até o ponto que aquilo possa edificar o seu futuro. Aquilo que vai perturbar o seu futuro, você não lembra. O seu acesso é interdito ao seu passado por misericórdia de Deus. Agora também você pode se lembrar do passado como forma de punição. Se você for obstinado no mal, tiver 1, 2, 20 oportunidades e você continuar insistindo no mesmo erro, a lei divina ela tem mecanismos para conter o mal. Ela tem mecanismos para conter o fator ignorância. Então não se enganem. Deus é extremamente misericordioso, mas as leis divinas têm mecanismos para contenção de nós mesmos. E aí também é a misericórdia divina, porque a lei ela nos defende de nós mesmos. Bom? Então todo esse arcabouço de leis que nós aprendemos dentro do Espiritismo, elas têm uma função. E todas elas são constituídas na base do amor, da misericórdia de Deus para conosco. Bom? Então vamos finalizar aqui, mas vamos ler mais um pedacinho aqui. Como pode um homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? É uma pergunta bem perspicaz do Kardec, não é? Veja bem, vamos fazer uma analogia aqui. Imagine que você é um criminoso, você cometeu vários crimes. E aí você estava andando de moto, caiu, bateu a cabeça e perdeu a memória. Esqueceu de tudo, você não lembra de nada. Aí você vai para o tribunal, você vai ser julgado de algo que você não se recorda. Vou perguntar a vocês, essa pessoa que perdeu a memória, ela merece ser condenada ou não? Merece, né, pessoal? A lei, ela não se importa se
você lembra ou se você não lembra. Você vai ser punido pelo ato que você cometeu. E aqui o Kardec faz exatamente essa pergunta. A gente observa que na nossa própria legislação que não há brechas para isso. Então, se você bateu, perdeu a memória e não se recorda, paciência, você continua responsável pelo que você fez. A responsabilidade ela não cessa por conta do esquecimento. Como pode aproveitar, e aí Kardec ele faz uma outra pergunta, como pode, dentro da mesma pergunta, como pode aproveitar da experiência de vidas de que esqueceu? Essa é uma pergunta interessante. Então, se eu estou vivendo uma experiência baseada no meu passado, como que eu vou aproveitar essa experiência se eu não me recordo por que eu estou vivendo essa experiência? Quando vocês fazem prova na escola, existem dois tipos de provas: com e sem consulta, não é? Com consulta todo mundo adora, é fácil, né, gente? Falar, só copiar, é muito fácil. Sem consulta é complicado. Ou seja, ali é só você e Deus. Eu perguntava para o professor, a prova em dupla? É, você e Deus. Só você e Deus. Ou seja, ali você vai colocar à prova aquilo que você aprendeu. E se você aprendeu mesmo. Se o seu aprendizado foi verdadeiro. Por isso que a prova sem consulta, elas são as provas convencionais que nós temos na escola. Quando o professor dá a prova com consulta, ele quer contar da gente. Aí ele fala assim, essa turma não vai passar, eu vou deixar esses meninos consultar, porque eles vão, vai todo mundo reprovar. E aí Kardec continua. Ele pergunta, faz outra pergunta dentro da mesma, pergunta 393. Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tendo podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Pergunta o Kardec. Kardec era danado, gente. Vocês vão perceber várias vezes quando vocês estiverem estudando, que às vezes o Kardec faz uma pergunta já pensando na próxima que ele vai fazer. O Kardec, o tempo inteiro, ele tenta colocar os espíritos na berlinda. Por que o Kardec faz isso, pessoal? Para ele testar a sabedoria daquele que está respondendo. Porque ele sabe que o espírito superior, ele nunca cai em contradição. E se ele desenvolvesse perguntas que levassem esse espírito à contradição, ele ia saber, olha, essa pergunta que eu vou descartar, essa resposta que eu vou descartar, porque não é de espírito superior. Porque olha o que ele falou nessa pergunta e olha o que ele disse nessa. Ele falou A e nessa que é a mesma pergunta com palavras diferentes, ele falou B. Então Kardec fazia esse trabalho para que ele pudesse filtrar o máximo possível aquelas respostas. Vocês vão ler o livro dos Espíritos e vocês vão encontrar uma contradição, nenhuma incoerência. Daí, porque a gente diz que é a doutrina dos espíritos superiores. E aí aqui eles respondem: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Obviamente, se ele viveu mais, ele tem mais experiência, ele tem mais capacidade de distinguir. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. E aqui é uma resposta generalizada, tá, pessoal? Aqui no livro dos Espíritos vocês vão perceber que as respostas são de forma genérica. Ele não vai falar de cada caso. E hoje a gente vai estudar casos específicos onde os espíritos não se recordam do seu passado de imediato. Que são faixas mais ou menos longas, variando de acordo com o nível evolutivo do espírito. Essa resposta aqui é para um espírito muito evoluído. Esse espírito muito evoluído, ele se recorda? Se recorda. Mas mesmo os espíritos muito evoluídos, vocês vão perceber aqui, eles não têm capacidade de mergulhar no profundo do passado de suas encarnações. Então chega um certo ponto ali que fica obscuro, que o espírito não consegue acessar. Até porque o nosso princípio inteligente, ele não começou no reino humano, no reino nominal. Ele começou lá no reino mineral, passou pelo reino vegetal, pelo reino animal, até que ele chegasse no reino nominal. Então, são bilhões de anos de patrimônio evolutivo. E isso, para a gente, é muita coisa, é quase que impensável. Mas para o espírito isso é mais tranquilo, essa questão do tempo. Mas mesmo para os espíritos superiores, esse acesso ele não é
de todo o patrimônio que esse espírito conquistou, desde lá do átomo até o momento que eles estão hoje. Tá? Bom, eu não vou continuar a leitura aqui da resposta, pessoal, porque ela é muito grande, tá bom? Eu aconselho vocês a estudarem este capítulo, assim como os demais, tá? Para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o esquecimento do passado. Infelizmente, aqui não é um congresso, a gente não pode ficar aqui 6, 7 horas falando do tema, infelizmente. Então, é bom que fique um convite aí para vocês, a curiosidade, para vocês estudarem, para vocês lerem, para vocês aprenderem, desenvolverem o senso crítico de vocês mesmos, por vocês mesmos, e não colocar a culpa em mim, né? Falar assim, mas o Luan disse. Não, tem isso não, gente. Eu vou sair de fininho assim, ó. O Luan não fala nada. Então, estudem por vocês mesmos, isso é importante, para vocês desenvolverem os seus arcabouços, o seu arcabouço moral e o seu arcabouço intelectual. Isso compete a cada um de vocês. Aqui a gente está em estudo também, mas quanto mais vocês se dedicarem a isso, melhor vai transcorrer a viagem de vocês deste plano para o plano além do túmulo, tá? Mais fácil vai ser essa transposição, mais suave. Preparem-se, porque é a viagem principal que vocês vão fazer. Viajar para a praia é muito bom, viajar para o exterior é melhor ainda. A gente se prepara, a gente busca informação, a gente compra passagem, a gente reserva um hotel, a gente prepara as malas, acorda cedinho, chega na hora, tudo perfeito. Mas para a viagem mais importante, a gente não está nem com a malinha de mão. Se eu virar para cada um de vocês e falar assim, gente, saindo daqui, vocês podem desencarnar em paz? Vocês estão preparados? A mala está pronta? Está pronta a mala? Está pronta? Está pronta? Ninguém está pronta, gente? Vai. Nada impede a gente sair daqui e desencarnar, correto? Todo mundo está de acordo, né? Como dizia minha avó, para morrer basta estar vivo. Não é assim? Então para desencarnar basta estar vivo. A mala de vocês está pronta? Nem a mochilinha, gente, escova de dente, assim, só aquela mochilinha bushcraft, né, de sobrevivência, aquela assim, só com os primeiros socorros. Também não tá, não? Não, essa tá, gente, essa tá. Primeiro socorro tá. Não tá? Qual que é o primeiro socorro? Oração, prece, né? A gente tem a nossa mochilinha, né? Agora, vamos preparar essa mochila de forma mais eficiente, que ela se torne mais eficiente, mais eficaz. A gente tem que dedicar um pouquinho do nosso tempo. Nosso tempo terreno. Olha pra você ver que a vida é danada. Ela puxa a gente o tempo inteiro pro lado material. Tem que lavar vasilha, tem que cuidar de menino, lavar roupa, cuidar do marido doente, cuidar do filho doente, cuidar do cachorro doente, trabalhar, ou fazer compra, né? Tem gente que depende da gente, preocupação, meu filho quer estudar, tem que arrumar um jeito, tem que preocupar com o outro, preocupar contigo, com a vizinha, não é assim? Então a gente está preso o tempo inteiro. A gente, nesse movimento todo que a gente faz com as preocupações terrenas da gente, a gente ao mesmo tempo tem que preocupar com o lado espiritual. Tem que dedicar um pouquinho. Tem que ir aos pouquinhos fazendo essa mala para que a gente possa ter uma viagem com menos turbulência. Tá? Vamos fazer a nossa canção? O Espírito de Dona Laura nos deu uma noção do que era a vida em família, funções da mulher, lá em 1940. Foi quando esse livro foi escrito. Porém, a gente não pode se esquecer que Dona Laura já estava lá no plano espiritual já há algumas décadas. Então ela era um espírito mais antigo ainda, né? Quando eu digo espírito antigo, no sentido de vivência aqui na Terra. Então naquela época que ela estava ministrando essas informações para o André Luiz, a última existência dela tinha sido lá por volta de 1920. Então, imagina o meio que aquele espírito foi inserido quando encarnado. E a evolução é uma via de mão dupla, viu, pessoal? Evolui-se tanto aqui como lá. Tanto o plano físico progride, como também as esferas espirituais se adiantam. Não se esqueçam, tudo move-se para frente, nada fica para trás. Tanto o plano físico como o plano espiritual. Primeiro, sempre o plano espiritual está na frente. De lá a gente traz as informações e a experiência necessária para ajudarmos no progresso da esfera física.
Então, quando nós lemos esse capítulo 20, eu até tomei cuidado, fui mais cuidadoso. Por quê? Porque tinham informações aqui que elas poderiam ser anacrônicas, poderiam causar esse erro de interpretação. Aí eu falei, não, essa mulher é muito machista. Mas aí ele falou isso, é uma senhora falando da experiência de família e de vida dela de 100 anos atrás. Nenhum de vocês aqui sabe o que é uma família de 100 anos atrás. Vocês sabem? Se vocês sabem aqui é porque a mãe de alguns, ou a avó, ou os avós da maioria contou para vocês. Porque era uma vida totalmente diferente da que a gente tem hoje. A noção de família era outra. A família era extremamente patriarcal. Hoje não é mais. Hoje nós já temos aí uma divisão quase que perfeita entre os pares em nossas famílias. Tá? Então a gente tem que ter essa noção para que a gente entenda. E lembrando aqui, que foi muito interessante, que ele não fala do homem e da mulher. Ele fala de energias femininas e energias masculinas. Ou seja, ele está abraçando, ele nos abraça como irmãos e também dentro das nossas opções de sexualidade. E isso, pessoal, em 1940. Até 1960, a homoafetividade era considerada doença. Era chamada de homossexualismo. E o Chico Xavier, em 1940, já trouxe esse livro para a gente. Ou seja, esse livro aqui está na frente do tempo mais de 100 anos. Que até hoje ainda nós somos intolerantes com os nossos irmãos por conta de opção sexual e hoje também por opção política, né, infelizmente. Então, pessoal, vamos tomar cuidado quando a gente lê os livros, para a gente ter que saber a data que os livros foram escritos, para que a gente não cometa o erro do anacronismo, esse erro básico de interpretação, tá? Aqui no capítulo 21, né, chama-se Continuando a Palestra. Continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Ou seja, André Luiz estava se desculpando, porque ele era tão curioso, ele queria saber mais. Não diga isso, respondeu bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Olha para você ver a humildade dessa senhora. Ela não está ensinando para ela, ela está informando. Foi o que eu disse para vocês aqui. Um pouquinho do que eu sei, eu vou informar para vocês, porque foi o que eu aprendi lendo os livros. E aí eu tenho uma facilidade maior de guardar, tenho uma facilidade maior de falar, e aí eu me propus aqui a trazer para vocês esses temas relacionados ao Espiritismo. Tá bom? Então, é uma tarefa de informar e não de ensinar. Ensinar é só quem é mestre. E mestre para a gente é só Jesus. Ele nos ensina. Rimos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Ele está perguntando se a casa que ele estava era da Dona Laura. Como é que era a propriedade lá no plano do espírito? Nós temos aqui propriedade, não temos, pessoal? Quem tem propriedade aqui, levanta a mão, gente. Quem tem? Quem tem propriedade? Quem não tem, mora na rua? Aluguel também é propriedade, gente. Quem tem propriedade, levanta a mão. Ah, eu achei que você está morando na rua, gente. Bom, então, eu estou fazendo essa pergunta para vocês, tá? Mostrando que todos nós temos propriedade aqui, e não é só imóvel, tá? A roupa que você está usando é propriedade sua, não? O sapato que você está usando? O corpo que você está usando é o que, gente? Propriedade de quem? Do Espírito. Ai, vocês têm propriedade, né? Ah, bom, gente, ó, eu até assustei, gente. Eu estou conversando com Espírito, será? Só Espírito aqui. Mas Espírito tem propriedade também, não tem, gente? Não tem propriedade? Um som estranho, não tá? Está escutando? O microfone aqui. Tá bom, se tiver estranho, vocês levantem a mão aí, porque é com um barulhinho diferente aqui. Bom, então, no plano do Espírito, o Espírito também tem propriedade. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Interessante, não? Legal?
Dúvidas? Muitas, né? Bom, vamos escutar o que a dona Laura vai falar aqui com o André Luiz. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Olha, ponto, ela pontuou aqui. A propriedade é relativa. A propriedade de vocês aqui na terra é relativa, pessoal? É relativa? É, não é? Vocês sabiam? Curiosidade. Quem tem terreno aqui? Levanta a mão. Quem tem um terreno, uma casa. Vocês sabiam que vocês têm direito só sobre a casa? Que debaixo da terra não é seus? Vocês não podem nem cavar, a não ser fazer a fundação da casa? Vocês sabiam? Você sabia que se achar petróleo ali, vocês são desapropriados? Sabia que se tiver uma obra de interesse público, o poder público tem o interesse coletivo, ele está sempre acima do interesse individual, e aí vocês podem ser despejados? Sabia disso? Que o Estado vai lá te indeniza, mas você é despejado. Ou seja, a propriedade aqui também ela é o quê? Relativa. O corpo de vocês está vivo agora, não está? Mas na hora que chegar em casa talvez não esteja. Tomara Deus que esteja, né? Ou seja, a propriedade também é o quê? Relativa a vocês estarem respirando ou não. Depois que vocês pararem de respirar, o corpo precisa ser propriedade de quem, gente? Do Metropax, não é? Metropax. Então vai ser propriedade do Metropax. São tantas coisas. É? Percebe como a propriedade ela é relativa? Ela, ao mesmo tempo que é seu, não é seu. Por quê? Transitoriedade da vida. A natureza é assim, gente. Hoje aquela árvore é ali, ó, ela está ali na propriedade, está aquele espaço. Daqui 100 anos aquela árvore vai ter morrido, vai ter dado lugar a outra árvore. A própria natureza ela é cíclica. A nossa vida é cíclica. Vocês vão viver 80 anos, 90 anos, 100 anos para alguma minoria aí. Ou seja, depois disso aí, toda a propriedade de vocês vai ficar aí. Qual que é, agora eu vou perguntar, pergunta fundamental da coisa. Qual que é a única propriedade verdadeira que vocês têm? O espírito e o nome que a gente tem, que a gente leva o nome depois que morre. Não é isso. A matéria? Também, mas não é isso, tá? A matéria? Não. A matéria é muito menos. É o que a gente A aprendeu? matéria que não é propriedade mesmo. É o que a gente aprendeu? Quase. Propriedade moral e intelectual, gente. É as únicas que vocês têm que são patrimônio invioláveis do espírito. Então, o que vocês aprendem e o que vocês aprendem, tanto do lado intelectual como do lado moral, isso é patrimônio seus. É somente isso que o espírito de vocês leva. Somente isso. Tá? Agora, vamos pontuar aqui, pausar aqui para a gente encerrar essa discussão. Agora vamos voltar lá, um pouquinho atrás no livro do nosso lado. Lembra quando eu disse para vocês que as colônias, todas elas são colônias transitórias? O que é isso? Elas representam um determinado nível evolutivo. Elas servem para determinado tipo de espírito que habita ali. Então a colônia, nosso lar, ela é uma colônia adaptada para determinado tipo de espírito. Então, não são espíritos nem muito evoluídos, nem pouco evoluídos. São espíritos ali na média, vamos colocar assim. Então, ali mais ou menos, dentro da colônia, você vai ter representações das instituições terrenas. Que é uma forma de que, lembra do peixinho na água, gente? Gente, esse exemplo do peixinho na água, você tem que lembrar sempre. Questão de sequência. Espírito de sequência, a natureza é assim. Isso é misericórdia de Deus, para que a gente não tome aquele choque. Lembra que o Espírito falou, não sair da obscuridade e ir diretamente para a luz? Você ficou ofuscado momentaneamente, fica cego? Então é isso, tá? Vamos ver o que a dona Laura vai falar aqui para a gente. Nossas aquisições aqui são feitas à base de horas de trabalho. Mesma coisa aqui na Terra, né? Tudo que você tem aqui é a base de horas de trabalho. Não é assim? Todo mundo recebe aqui, pelo menos eu sou assim, né? Eu acredito que vocês também. Né? Aqui não tem nenhum herdeiro, então todo mundo aqui trabalha muito, né? O bônus, ora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. Igual aqui na Terra, né? Não tem nenhuma diferença. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Então lá é uma coisa instituída. Mas aqui na Terra, pessoal, é a mesma coisa também. É a mesma coisa. Todo o território brasileiro é patrimônio da União. Todo o território brasileiro. Todo. Sua casa, seu carro, tudo é da União. Tudo
é para o bem coletivo. Você, momentaneamente, você é dono. Como se fosse um empréstimo. Depois você vai devolver. Ou vai transferir para frente. De alguma forma ou de outra você vai devolver. Não vai ser seu, para sempre. Você pode ter certeza. Tá? Então, de certa forma, também é parecido. A diferença é que lá isso é bem claro. Olha, isso aqui é um empréstimo mesmo. É seu agora, mas é um empréstimo. Até porque também os espíritos eles não almejam ficar naquela colônia. Eles querem ir para outras colônias também. Saindo-se da colônia, a casa é restituída e passada para adiante, para outra pessoa. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais de um, apresentando 30 mil bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Então, parece que não é muito difícil, 30 mil bônus horas, são 30 mil horas de trabalho. Só que lá tem questão do bônus hora, você pode ganhar hora dobrada, tem, dependendo do trabalho que você faz. Nossas horas extras. Como se fosse hora extra, exatamente. Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo. Olha que legal. Então, onde é que ela mora, não foi ela que trabalhou, foi o esposo dela que chegou lá antes dela, ou seja, ele desencarnou primeiro. Que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados, então ele desencarnou 18 anos antes dela, pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou, recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Perturbações extremas. O que é isso, pessoal? Malinha da viagem, né? Malinha dele estava ruim, não estava, gente? Exato. Preparem a mala de vocês, gente. Preparem a mala de vocês. Esse preparo é feito como? Pela prática do bem, principalmente, essa é a principal, mas também pelo estudo, pela instrução. Mas a prática do bem, ela é preponderante. Tá? Enfiar a cara no livro e esquecer da sua parte, do seu papel na sociedade, tem que dar acesso que é de César, não pode esquecer não, gente. E nesse meio tempo nós temos que ser fraternos, caridosos, bons, executarmos a nossa reforma íntima, sermos úteis ao próximo, no limite das nossas forças, ou melhor, fazer o bem no limite das nossas forças, como Kardec trouxe lá no Livro dos Espíritos. Tá? Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Olha para você ver, então, os sentimentos que eles carregavam aqui como família foram levados para lá. E assim é com todos nós, viu, pessoal? Então, conservem bons sentimentos para a família de vocês, porque vocês vão carregar isso para de lá. Tudo fica, menos o patrimônio emocional, sentimental, moral, intelectual, isso vocês levam. Vocês levam. E é aí onde que constitui a punição ou a aventura do espírito. É nisso aí. Tá? Depois da desencarnação. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Ele chegou antes, então ele já sabia mais que ela. E aí ele apresentou para ela. Ah, mas ela já era um espírito, já viveu antes, mas ela não se lembrava. Você desencarna, você acha que você vai lembrar das suas 1000 vidas para trás? Não. Se você lembrar, você ia ficar louco. Você ia ficar perturbado. Você ia ficar perturbado. Literalmente perturbado. Se descobrisse que você, as coisas que você fez no passado, você ia ficar maluco. Então, não quero descobrir o passado não, gente. Não quero não. Vejo muitas pessoas falando, eu vou fazer regressão no passado e tal. Cuidado, gente. Cuidado. Isso é uma coisa séria. Seríssima. Dependendo do que vocês verem, do que vocês tiverem acesso, isso pode significar até a loucura para vocês. Tá bom? Então tome cuidado. Tá? Alan, eu tenho um amigo que ele fez e ele não queria voltar. Tá vendo? Isso também. A terapeuta ela falou que ela treinou muito para que ele voltasse. Porque ele Toma cuidado. Viu, pessoal? Terapia de regressão são indicados em casos muito específicos. Então não sai procurando, não. Curiosidade matou o gato, não é assim? Curiosidade matou o gato. Tá? Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral. Olha, Dona Laura não passou pelo umbral. Por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Por que a Dona Laura não passou no umbral? Vamos descobrir, gente? O suor do corpo ou a preocupação justa, viu, gente?
Aqui todo mundo está cheio de preocupação aqui injusta. Está preocupado só com coisa que não tem vantagem nenhuma espiritual. Vantagem nenhuma. E coisa inventada na cabeça. É preocupação justa, tá? Então não vai achar que, pobre coitado do meu filho, tão indefeso, 30 anos, nunca trabalhou, está lá em casa, ela tem que fazer a comidinha para ele. Isso não é preocupação justa não, viu, gente? Isso é preocupação injusta e pior, você está desencaminhando um serzinho lá que tinha que estar trabalhando, você não está deixando o pobre coitado trabalhar, tá? Então, preocupação justa, é diferente, viu? Então, muito suor no rosto e preocupação justas nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, terceiro novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite, que são os filhos dele, que foram filhos aqui na Terra, reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Então, do lado de cá a gente fica triste quando morre, né? Do lado de lá eles ficam felizes quando a gente morre do lado de cá. Voltou, graças a Deus, fico feliz. Do lado de cá a gente fica triste quando alguém desencarna, não é assim? Muito triste, inconsolável. Do lado de lá é o contrário. Do lado de lá fica-se feliz quando alguém desencarna aqui. Tá? Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas. Para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna, não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com suor honrado, fruto de trabalhos. Tá estranho, tá? Tá bom? Tá melhor. Estou escutando um chiado no fundo. Não, tá bom. Então o que ela está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer aqui o quê? Que o que você deve na terra, você tem que descer aqui para você pagar. Não adianta, com bônus horas que você acumula lá, você não paga nada aqui não. Tá? Então ela estava mostrando que os débitos que ela tinha aqui na esfera da carne, ela tinha que voltar aqui para poder ressarcir esses débitos. Tá bom? Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com suor honrado e fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. Então, à medida que ela ia progredindo no plano espiritual, ia se despojando das amarras do corpo físico que ela deixou na última encarnação dela, as lembranças do passado começavam a aflorar em sua mente. Mas eram como se fossem flashes, desconexos. E aí ela ia percebendo aquilo e ela falou, estou começando a lembrar de umas coisas que não era a minha última existência, parece que é do passado. Ela falou com um técnico lá. Aí o técnico, opa, então vem cá que nós vamos começar a fazer um tratamento com você aqui. Tá? A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Olha que legal, pessoal. Lei do ritmo. O que é isso? A nossa volta para onde, gente? Para a Terra. Ela ia encarnar de novo. Lei do ritmo. O que isso quer dizer? O que ela está querendo dizer aqui? Basicamente isso. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos cheios de conta aqui para pagar. Vamos imaginar lá na sua casa. Vamos fazer uma analogia. Conta da Semig, a minha conta da Semig vence dia 10. A sua vence que dia, Alexandre? 20. A sua, Simone, vence que dia? 22. 22. A sua, Fátima? Dia 15. A sua, Tião? Dia 5. A sua, Miriam? 8. Tá vendo? Cada um tem um dia diferente, não é? Isso chama-se lei do ritmo. Então, cada um tem que se preparar para, nessa data, poder pagar a conta de luz. Não é assim? Então, você vai se preparar para o seu dia, e eu para o meu dia. Isso chama-se lei do ritmo. A nossa vida financeira, ela obedece uma lei do ritmo, não é assim? Tanto que, onde eu trabalho, as pessoas dizem, a fatura do meu cartão está vencendo dia tal, está muito ruim, você pode mudar para mim? Eu falo, vou mudar para você. Que dia que você quer? Dia tal, beleza. Por quê? Tem que obedecer à lei do ritmo da vida financeira da pessoa. Tudo é assim. Lá no plano espiritual, é a mesma coisa. Então, chegou a continha, o boletim chegou para eles lá para eles pagarem, eles tinham que voltar. Ó, tem 2 serzinhos que acabaram de nascer lá,
que eles já estão crescendo, vão se conhecer, já estão ali próximo dos 20 anos, vão se casar e vocês vão ser filho deles. Vocês têm um débito para quitar. Então vocês têm que obedecer essa lei do ritmo. Olha para você ver, a nossa encarnação, ela também está submetida à vida de outras pessoas. Até porque para a gente ter um pouco de carne aqui, a gente precisa de um pai e uma mãe. Ou seja, ele tem que estar aqui primeiro que a gente, casar, poder engravidar, ter condições para receber a gente. Olha para você ver, gente, imagina isso, bilhões de pessoas. É quase que impensável a gente imaginar a organização disso tudo. Mas tem essa lei do ritmo. Então é isso que ela está falando aqui. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona ao meu passado espiritual. Então, André Luiz, obviamente, tinha acabado de voltar para lá, ele não ia conhecer mesmo. Ele estava começando a se recuperar ainda. Tinha acabado de sair da convalescência. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado, logo após sua vinda, ou esperou o concurso do tempo? Um monte de pergunta que ele fez, né? Eu também não vivi antes, por que eu não lembro? Você lembrou rapidamente ou demorou? Esperei-o, replicou sorridente. Então, a dona Laura esperou. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das imperfeições físicas, ou seja, lembra da questão do óculos no rosto? Enquanto aquela sensação, você tirou o óculos, você continua sentindo o óculos no rosto não sair, você não vai conseguir perceber seu rosto sem o óculos. É a mesma coisa no plano espiritual. Enquanto você não se despojar da sensação do corpo físico, o corpo físico causou no seu espírito, porque são 60, 70, 80 anos, gente, usando a mesma máquina, dia e noite, 24 horas por dia. O óculos você ainda tira, o cabelo você corta, o chapéu você coloca de lado. O corpo não, o corpo é integral. Então a impressão é muito poderosa. Tá? Além de que a própria lei do corpo, a energia que isso que está envolvida nisso é totalmente diferente. A gente está fazendo uma analogia com o óculos, com o chapéu, mas é só uma analogia. Guarde-se as devidas proporções. E aí ela disse, olha para você ver, as escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Então perceba, é preciso grande equilíbrio. Não é? O que o pessoal fazia na Idade das Trevas aos domingos? Era um evento. Hoje a gente tem os eventos de domingo, né? Evento de domingo amanhã é voltar. Evento de domingo semana que vem na casa do pai, ir no circo, no shopping, não é? o festival de sorvete. Festival de sorvete. Há 500 anos atrás, vocês sabem qual era a atração? Queimar bruxa em praça pública. Todo mundo aqui é queimar, vocês estão sentados aí. Isso aqui é bruxaria, era bruxaria, viu, gente? Se falar com o espírito era bruxaria. Ainda hoje tem gente que fala que é. Vocês iam ser todos queimados em praça pública, porque era um evento. O que vocês iam achar se vocês lembrassem se vocês eram aqueles padres da Inquisição? Você já foi um padre da Inquisição que é um montão de gente. Como é que ia ficar a cabeça de vocês se vocês lembrassem disso? Vocês iam ficar meio perturbados, não ia? Imagina se lembrar que você já queimou seu filho. Você ama tanto hoje. Imagina se lembrar que você já queimou sua mãe, seu pai, seus avós. Ou você foi queimado por eles. Mas a gente não precisa voltar longe não, né? Vamos voltar no tempo da escravidão. Imagina vocês lembrar que vocês foram senhores de escravos. Uma coisa é ser senhor de escravo, não tinha problema nenhum. Outra coisa é você ser mau, você maltratar, você matar, submeter à violência extrema. Imagina você se lembrar disso. E aí? Como é que vai ficar? Então é complicado lembrar do passado, gente. Não é simples assim não. Tá? Então você só lembra quando é para edificar. Por isso que ela fala, passado doloroso, porque o nosso pretérito é doloroso. De todos nós, não se enganem. O meu então deve ser terrível, porque eu estou aqui na frente falando com vocês, misericórdia, eu não quero nem lembrar. Se eu estou aqui falando, eu posso ter certeza, porque o bicho pegou do meu lado. Porque é o que eu digo para vocês. Tudo aquilo que a gente faz, os nós que a gente desata hoje, foram os nós que nós demos lá atrás. Não se enganem. Se hoje eu estou falando para vocês coisas boas, lá no passado eu devo ter usado a minha oratória para poder fazer coisa errada. Né? Às
vezes eu fui um padre que falei muita bobagem, né? Ou então eu fui um político. E aí, gente? Complicado, né? Bom, não quero nem lembrar. Quem lembra do crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. O que isso aqui quer dizer? Que você chega lá é como que eles te bloqueassem magneticamente para você não se lembrar, que é perigoso para você. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Olha só, pessoal. Então o espírito é livre para poder burlar esse mecanismo? É. Só que aí ele vai tender para a loucura, para o desequilíbrio, vai ser pior para ele. Mas a senhora recordou do passado de maneira natural? Perguntei. Explicou. Porque tem duas formas. Uma por indução magnética, como se fosse uma operação. Outra de forma espontânea. O próprio espírito se recorda. Porque é uma lei natural. Tá? Então não precisa de uma operação. A operação é para acelerar o processo. E aí a dona Laura explicou. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou os magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Então, todas as suas vidas estão lá no arquivinho, escrito também. Está gravado dentro da sua alma. Essa é a gravação verdadeira, a original. Tudo, o disco rígido está no seu espírito. Mas tem anotações também, olha que legal. Tem um arquivo pessoal ao seu lado. Com 100, 200, 300, 1000, 2000, 10 mil anos, 100 mil anos. Tem. Tá? Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler as nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo um período de 3 séculos, 300 anos. Então eles tiveram acesso como se fosse um livro da vida deles de 300 anos. 300 anos, vamos colocar aí, no máximo 3 existências, no máximo, 3 existências físicas, no máximo. Né? Vamos botar aí 60 anos cada uma, 180 anos. Um intervalo de 40 anos entre cada uma, mais 120 anos, 280 anos. Né? Então, mais ou menos aí fazendo uma média, isso não é regra, tá, pessoal? Não é regra, em hipótese nenhuma, só para a gente poder nos situar. Então, no máximo aí que eu acredito que eles tiveram foram 3 existências físicas nesse intervalo de 300 anos. O chefe de serviço de recordação não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Vocês não vão ler porque vocês não são capazes de suportar, então não lê não. Pessoal, só 300 anos, imagina o tanto de bobagem que a gente já fez, hein? Lembra de Jesus? Preocupe-se com a trave no seu olho, não te preocupar com o cisco no olho do seu irmão. A nossa trave é gigantesca, viu, gente? Não se engane. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Então ele falou assim, então se você ler, você já lembrava? Não. A leitura apenas te informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, ou seja, ela estava lidando com os próprios atos dela, e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então, uma coisa é você ler, outra coisa é colocar emoção. Uma coisa é você escutar uma história, outra coisa é você viver a história. São situações totalmente diferentes. Quem é o melhor ator? Aquele que não só conta a história, mas aquele que faz você sentir a história. É aquele que te faz chorar, é aquele que te leva à alegria e à tristeza. Esses são os atores bons. Né? Então, às vezes, uma história ela pode ser mal representada, mas ela é boa. É a mesma coisa. Então, ela só leu. Aí, agora ela vai ter acesso às emoções. E aí, o bicho pega. Você se lembrar naquele momento que você deu uma facada em alguém, você se lembrar naquele momento que você ajudou alguém. São emoções distintas que você sente. Você sentiu que elas aparecem vivas. E, pessoal, as emoções, as lembranças para o espírito, das emoções, elas são totalmente diferentes das nossas recordações aqui. A gente lembra vagamente. Mal você lembra que você tinha 8, 9, 10 anos de idade. Né?
Lá são lembranças vivas, como se você estivesse vivendo, como se fosse um filme mesmo. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Só 300 anos o débito dela já era gigantesco. Só 300 anos, imagina se recordasse mais, hein? E onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lícia, né, a dona Laura, maneiou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Então, na hora que você lembra da bobagem que você fez, meu amigo, primeira coisa que você fala: vem cá, Palestina, roubei de você a herança todinha na sua outra vida, deixou-se acabada, pobre, miserável, vem cá, eu vou nascer, vou ganhar dinheiro, vou ser rico e vou deixar tudo para você, vou te devolver tudo totalmente de você no passado. Beleza, Palestina? Beleza. Aí você vai me perdoar. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Simone, tirei sua vida uma existência passada. Te peço perdão e vou te devolver o que eu tirei. Vou nascer primeiro, vou ser seu pai, vou te devolver seu corpo, porque eu tomei de você na tua vida. Pessoal, é assim. O banco não é assim? Pegou o cheque especial, tem que pagar, não tem? Ficou no vermelhinho, tem que ir lá e cobrir o cheque especial, né? Espírito é a mesma coisa. Enquanto você tem que cobrir o seu cheque especial, meu filho, tem que quitar seus débitos, não adianta, não tem escapatória. Então, na hora que a dona Laura viu o tamanho do boleto que ela tinha que pagar, ela falou: vamos voltar rápido, porque eu preciso pagar esse boleto para ontem. Eu quero evoluir, eu quero progredir. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Só há 3 anos, Ricardo já voltou para a esfera da vida física. Quanto a mim, seguirei dentro em breve dias. Então, provavelmente, eles vão ser marido e mulher, né? Porque se ele partiu em 3 anos, eles vão ficar uma diferença de idade muito grande para eles se encontrarem e poderem casar. Quanto a mim, seguirei dentro em breve dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Teresa é a filha dela que ia desencarnar em breve. Então, ela estava esperando a filha dela desencarnar para ela poder voltar para cá. Olha para vocês verem como é que é o movimento na esfera espiritual. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios desde a infância. Então, mais um relato aqui de quem se sacrifica muito na vida física, menos perturbação espiritual sofre. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir minhas obrigações do auxílio e partir sossegado. O Senhor não nos esquecerá. Pessoal, desculpa aí uns minutinhos a mais. Então vamos lá. Esquecimento do passado, gente. Vocês conseguem perceber a importância para vocês esquecerem do passado? Aqui na vida física mesmo, às vezes a gente faz uma bobagem, o que a gente mais quer esquecer do que a gente fez, não é? Toda vez que a gente fica lembrando da bobagem que a gente fez, a gente fala: ai meu Deus do céu, perdoa a gente, não é? Só que a gente tem que superar isso, senão a gente cai em angústia, e aí vem a depressão, né? Vem as doenças de ordem mental. Então, pessoal, esquecimento do passado é um assunto extremamente complexo, vai variar de espírito para espírito, varia o infinito. Tá? Então não tem regra. Falar assim: o Luan vai lembrar, não vai lembrar, a Palestina vai lembrar. Não é assim que funciona. Não existem regras nesse sentido. Tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Isso varia de acordo com o nível evolutivo, de acordo com a necessidade do espírito. Pode funcionar como fonte de prazer, como também como fonte de punição. Tá bom? Então, vamos ler, vamos estudar, porque esse campo de esquecimento passado ele é vastíssimo. Se você ler a história de 100 espíritos, são 100 histórias totalmente diferentes, com parâmetros totalmente diferentes, variáveis diferentes, e que não vão ser similares umas com as outras, vão variar de acordo com o indivíduo. Tá? Então lembre-se disso, esquecimento do passado, misericórdia de Deus. Tá? Então não vai achar que você vai desencarnar e você vai lembrar de tudo. Você não vai não, além de você nem poder, né? Porque se você lembrar, você vai ficar doido. Pessoal, agradeço.